Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e hoje, mais uma vez, vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Salmos. Então já pegue a sua Bíblia e vamos juntos acompanhar esse estudo maravilhoso. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Mais uma vez, estudando na sequência os Salmos, como já estamos fazendo há várias semanas, e desta feita o Salmo 38. E por ser um salmo com 22 versos, não vamos lê-los todos, mas vamos ler apenas o verso 18, Salmo 38 e o verso 18, que diz o texto dessa maneira: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Amém? Meus amados, este Salmo 38, ele é um grito de agonia, e a gente vai perceber pela estrutura poética dos Salmos que este é o terceiro dos salmos penitenciais. E ele, junto com o Salmo 70, ele compartilha uma ideia única, que é em memória. E por que em memória? Porque para Deus, lembrar-se é também agir. Por isso que diversas vezes você vai encontrar os profetas expressando algo como o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa palavra, essa expressão trazer à memória, coloca diante de Deus uma situação de clamor por ajuda. E eu compreendo que nós, ao tratarmos esse salmo e analisarmos ele particularmente, ele tem uma temática específica, que é a consequência do pecado na vida do ser humano. É um tema que já não se fala mais, ou se fala pouco, não se aborda esse tema, porque dar nome a pecado é encontrar problemas com grupos específicos. Mas mesmo assim, diante de Deus, pecado é pecado, e poderíamos usar da teologia para trazer os vários vocábulos, tanto hebraico quanto grego, que na nossa tradução, na língua portuguesa, se expressam por pecado, mas são vocábulos diferentes, vários deles, que têm traduções diferentes e que ampliam esse tema de modo muito grande. Por isso, né, ele é um tema bastante interessante de se estudar. Na teologia, inclusive, há uma matéria específica onde se estuda, chamada hamartiologia, que é o estudo tratado sobre o tema pecado, ou aquilo que nós conhecemos como errar o alvo. Então, via de regra, pecar é errar o alvo. Dada a exiguidade do tempo que nós temos aqui, naturalmente nós não vamos olhar como um tratado teológico, mas vamos analisar os diversos versos que estão contidos nesse Salmo 38 e que vão dar para nós, de maneira específica, Davi nos dá esse ensino, a consequência do pecado que pode, inclusive, vir à nossa vida e que veio à vida de Davi.
Então, naturalmente, como eu já disse, esse Salmo 38, ele é uma lamentação expressa, uma lamentação pessoal de Davi, onde ele clama por conta dos efeitos do pecado, e esse clamor dele é porque ele está sofrendo, ele está passando por sofrimento físico, emocional e espiritual. Então o pecado ele nunca vai ter uma consequência única, exclusiva, ou que vai atingir apenas uma esfera da nossa existência. Ele atinge corpo, alma e espírito, sem contar a devastação que ele traz à nossa volta, inclusive derrubando famílias inteiras, comunhão de amigos e às vezes cidades inteiras. Então o texto que está diante de nós, ele vai revelar de forma bastante vívida a devastação que o pecado trouxe à vida de Davi. Então os principais efeitos desse pecado nós vamos encontrar olhando o Salmo de modo geral. Então Davi já começa o primeiro verso gritando: não me repreendas, porque ele sabia que o pecador ele é digno de ser alvo da ira de Deus. E aí dos versos 1, 2, 3 e 4, Davi expressa de maneira muito específica o peso da culpa. É um negócio tão interessante. Você vai dizer, não, mas o pecado é só de gente adulta. Diz para mim aí, se é que você mesmo não fez isso, não passou por isso, mas quantas vezes você flagrou uma criança de 3, de 4 anos, que nós consideramos da pureza absoluta, às vezes escondido lá de trás da casa, do barracão, no meio do mato, com uma bituca de cigarro tentando acender e tentando dar uma tragada, ou quem sabe com o resto de 1 litro de qualquer bebida destilada, de bebida alcoólica, e tentando beber escondido, ou fazendo alguma coisa que nós chamamos de arte, mas arte é outra coisa, né? Tentando fazer uma coisa que é ilegal, que é imoral e consequentemente é pecado. Por que essa criança se esconde para fazer? Se ela sabe que é errado, se ela sabe, ela tem a consciência de que aquilo não está certo, e quantas vezes vai acontecer como a história da menina e do patinho. Conta a história que a menina, lá seus 4, 5 anos, ela estava brincando, jogou uma pedra, acertou a cabeça do patinho e matou o patinho. E ela ficou ali apavorada, e agora o que eu faço e tal. E o seu irmãozinho, 1 ano mais velho, chamou ela e disse: eu vi o que você fez, e agora você está nas minhas mãos. Se você não fizer tudo o que eu disser, eu vou contar para o papai o que você fez matando o patinho. E eles esconderam o patinho, e ela ficou mercê, ficou refém do seu irmão. E aquilo... Os dias foram passando, o irmão lhe escravizava, lhe machucava, lhe feria, e ela, calada, tinha que sofrer. Mas chegou um momento que o peso da culpa e todo o bullying que ela estava sofrendo do seu irmão foi forte demais. E ela foi até o seu pai e disse: papai, eu preciso conversar com o senhor, eu não aguento mais carregar esse peso da culpa. Ele disse: pois não, pode falar. É que dias atrás eu estava brincando e sem querer eu joguei uma pedra e matei o patinho. E agora eu não consigo mais carregar isso sozinho. E o pai abraçou ela, um abraço bem gostoso, e disse: minha filha, eu estava aqui da janela observando no dia que você matou o patinho. Eu vi o que você fez. E eu estava só aguardando você vir conversar comigo, porque eu queria te dar instruções e queria te dar o perdão para te liberar desse peso da culpa. Mas você se permitiu ser escravizado pelo teu irmão, e eu queria saber até onde ia durar isso. E da mesma forma, esse peso da culpa que estava em Davi, porque ele reconhece que ele estava sofrendo devido à ira divina sobre ele,
por conta do erro dele, associado naturalmente ao problema da desobediência dele. E se nós não tomarmos cuidado, Satanás ele vai agir como aquele menino mais velho que vai ficar nos escravizando, dizendo, eu vi, eu anotei, eu estou sabendo. E esse peso de culpa vai matando aos poucos, vai tirando a alegria de viver, a alegria da salvação, a alegria da comunhão com os outros, a alegria do serviço. Naturalmente, a alegria de continuar olhando o próximo dia chegar. E alguns, por conta do peso da culpa, acabam inclusive tirando a própria vida. Então, o pecado, ele é descrito como um fardo pesadíssimo, que causa não somente a opressão, mas um profundo sentimento de culpa e, naturalmente, a percepção de estar muito, mas muito distante de Deus. Quantas pessoas você conhece? Quantas vezes você mesmo já não passou por isso? Estar carregando um peso por conta de não saber como lidar. Mas deixa eu dizer para você, há uma boa notícia para todos nós. Quando você não souber como lidar com o peso da culpa, o apóstolo João escreve, filhinhos, não pequeis, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo, o justo, ele, por meio do seu sangue, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe, a maravilha de servir a Deus é você não precisar carregar o fardo da sua própria culpa, mas levar a Ele há de encontrar um aspecto legal para nos justificar diante da santidade de Deus, nos dando capacidade de poder levantar os olhos ao céu e dizer, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e poder dizer a plenos pulmões, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Então, é um peso muito, muito difícil. Eu aconselho, inclusive, você, tem um filme, você deve encontrar no YouTube, do Peregrino, mas o legal não é o filme, o legal é ler o livro. O livro te dá capacidade de mergulhar em um oceano vasto de imaginação e fazer com que você complete aquilo que o filme não mostra. Mas ok, vou respeitar alguém, de repente não gosta muito de leitura, procure, vá. Se você ainda não leu ou não assistiu O Peregrino, assista. É um livro, um filme de entrada básico para todo cristão que nasceu de novo e que quer seguir a Jesus Cristo, né? Mas se parasse só com o peso da culpa, estava muito bom. Mas o salmista continua, os versos 5, quando ele começa a fazer uma relação das consequências físicas do seu pecado, né? Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Que coisa complicada isso, né? Esse salmo, nesse ponto do verso 5, 6, 7 e 8, ele vai detalhar para nós que o pecado tem um impacto físico, causando dores, trazendo sobre o corpo chagas, feridas, e acima de tudo, ele rouba o vigor. Quantas vezes nós nos sentimos fracos demais para lutar. E você pode observar, o que eu vou dizer aqui não é regra, é uma exceção.
Mas às vezes a exceção vira a regra, né? Mas vamos tratar de exceção. Quantas pessoas que são muito fortes para mentir, para trapacear, para brigar, para se meter numa vida alheia, eu nem vou revelar ou trazer à tona aí a lista de pecados que Paulo escreve aos Romanos e também que ele escreve aos Gálatas e que o próprio João relata que ficarão de fora os que praticam tais coisas, ficarão de fora da cidade santa. Eu nem vou, você conhece bem de Bíblia, mas são fortes para pecar, são fortes para fazer a coisa errada. Mas quando estão em um culto, Deus está operando, a alegria, a banda está cantando, o louvor está acontecendo, Jesus está manifestando a sua graça, derramando sobre nós da sua presença. Eles são fraco. Não abre a boca para nada, a não ser para bocejar e dizer, quando é que acaba esse negócio? Não tem forças para adorar a Deus. Claro que não tem força. O salmista está dizendo, não há parte sã na minha carne. Os meus lombos, que é o meu quadril, a fonte da minha força, estão cheios de inflamação. Isso é uma descrição gráfica de como o pecado afeta o corpo. A pessoa vai ficando fraca, vai ficando sem energia. Claro, eu disse que isso aqui é uma exceção à regra. Existe aquele dia que você trabalhou no pesado, existe aquele dia que você está doente, existe a questão daqueles que são, por natureza, mais introspectivo, mais tímido, mais calado. Então, não vamos generalizar as coisas, mas o pecado, por si só, rouba as forças e traz doenças físicas. E esse sofrimento físico, ele pode ser detectado como a causa de uma manifestação interna de um problema maior, que está lá na alma ou talvez até no espírito, que daí a coisa é bem mais complicada. Então o salmista vai mostrando, à medida que ele vai escrevendo e desenvolvendo o Salmo 38, o quanto é complicado para o ser humano se envolver com aquilo que a Bíblia diz para nós que nós não devemos fazer. Está ali a placa dizendo, não ultrapasse a velocidade. Agora, recente, foi inaugurado atrás da nossa cidade o contorno viário. 50 quilômetros mais ou menos de alívio para o trânsito da grande Florianópolis, que ficou muito bom para quem precisa transitar nesse pedaço da BR-101 aqui. E naturalmente, como uma obra que foi feita rapidamente, foi inaugurada às pressas, foi tudo feito muito rápido, levou só 12 anos para ser concluída, não deu tempo de instalar os radares, né, as lombadas eletrônicas, e até algumas saídas ainda estão sendo feitas, enfim. E aí, quem passa por ali achou que era o quê? Terra de ninguém. Porque onde não há lei, não há pecado. Não tem placa, não tem câmera, não tem radar, não tem internet, e eu posso fazer o que eu quiser. Só que lê do engano, apesar de não ter a placa, mas todo bom motorista que fez a autoescola sabe que rodovias federais é 100 ou 110 a velocidade máxima, dependendo do trecho. E aí o pessoal estava fazendo pista de corrida, 180 e tal, né? Aquela coisa assim, aproveitando, achando que está numa autobahn alemã. E aí a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer o quê? Botar um secadorzinho de cabelo lá para fazer algumas gravações. E assim, numa tarde, 40, 50 multas, assim e tal.
E são umas multas bem pesadas. E é claro que quando essas multas chegarem, né, lá no celular, porque já vai direto para o celular, se for multado aqui, outro dia já aparece no celular. A hora que chegar no celular do dono, se é uma multa de R$2.000, ele vai botar a mão no coração e falar, ai, que dor, né? Porque vai roubar a alegria do cidadão naquele momento. Pois é, diante de Deus não é muito diferente, irmãos. Quando nós, por mais que alguém diga, não, mas eu não conheço a Bíblia, eu não sei se estou pecando. Você pode não conhecer a Bíblia, mas você tem consciência que foi colocada dentro de você pelo sopro de Deus. Você tem o Espírito Santo, porque nós vivemos na era da graça, onde o Espírito do Senhor está derramado sobre toda a carne. E aí, nós transgredimos, e a culpa vem, o peso vem, o sofrimento físico vem também. Mas o salmista, ele dá para nós uma outra esfera de consequência do pecado. Verso 11 e 12, ele diz, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, os meus parentes ficam longe, inclusive armam ciladas contra mim, e tramam tirar minha vida. O pecado na vida de Davi, e por extensão na vida de todo cristão, ele também traz um isolamento social. Claro, porque ele relata que os seus conhecidos, os seus amigos, os seus parentes se afastam dele por conta dessa consequência. O pecado, além de trazer um afeto, de afetar a nossa relação com Deus, também deteriora as nossas relações com o nosso próximo. Eu, particularmente, me recordo que uma das primeiras orações sinceras que eu fiz diante de Deus, isso lá há 33 anos e meio atrás, foi dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e visão espiritual para que eu não ande com gente que não anda contigo. Todo aquele que se aproximar de mim com lábios fraudulentos, todo aquele que vier a mim com a sua condição espiritual sem estar de bem contigo, afasta de mim. Como dizia meu pastor Júlio Mafra, que hoje é pastor em Camboriú, ele dizia, irmão Sérgio, não se encoste em pau podre, porque cai ele e você. Nós não devemos nos encostar em escora que está estragada. Nós devemos procurar gente que está firmado na rocha, que está ligado com Jesus. Aleluia! Você veja que Davi, ele deixa claro nesse isolamento social que os seus inimigos se aproveitaram do seu isolamento social. E ele mostra para nós que o pecado não só traz dificuldade de relacionamento com o próximo, como abre a porta para o inimigo entrar e fazer mais mal do que a gente já está passando. Como é complicado isso. Certa feita alguém perguntou para mim, pastor, o adultério traz que problema na vida de um homem ou de uma mulher? E eu disse para ele, uma forma fácil de você entender, quando você casa com alguém, imagine que você seja uma casa, e aí você encontrou uma outra casa e vocês querem juntar duas meia-água para formar uma casa completa, né? Então tem porta com porta, janela com janela, e você junta e acaba se tornando debaixo de um único telhado, um ambiente único. Quem tinha acesso a esta casa agora tem a essa também, porque virou uma só. Então, se você está com Jesus e o Espírito Santo mora na sua casa, e você se junta com outra pessoa que serve a Deus, o Espírito Santo mora ali também, quem circula naquela nova casa, senão o próprio Deus? E é um casamento abençoado por Deus e que traz felicidade ao lar. Agora, quando você desconecta
da pessoa que você foi ligado para nunca mais desconectar e junta com outra pessoa. Imagine um homem que procure os serviços de uma pessoa que seja de vida profissional lá para esse tipo de serviço. Os demônios que habitam e que têm acesso àquela vida, agora ao juntar casa com casa lá, vai ter acesso também na vida dele. E quando ele volta a juntar-se com sua esposa, os demônios que vieram através dele também vão querer entrar na vida da sua esposa. Você está entendendo o nível de perturbação que isso vai trazer? Então, nós nos rendermos e cedermos ao pecado, os nossos inimigos, especialmente o nosso inimigo das nossas almas, ele entra para trazer destruição. Ele aproveita esse momento de fraqueza. E o salmista, então, está mostrando para nós o quanto isso é complicado. Mas ele continua. Ele diz que outra consequência, e talvez essa seja, para mim, uma das mais complicadas, porque ela está muito atrelada ao mal do nosso tempo, versos 6, 8, 10, a angústia emocional e espiritual. Inclusive, o verso 6 diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, arde-me os lombos, não há parte minha e tal. E aí o verso 10, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo, os meus amigos, tal. Aí ele continua. Bom, o que ele está mostrando para nós aqui? A saúde emocional e a saúde espiritual dele chegaram ao limite. Estou encurvado, muito abatido. Essa opressão causada pelo pecado na sua vida. Ele inclusive menciona que o coração palpita. Que é isso? Isso é uma arritmia decorrente do estresse de não conseguir lidar com uma condição pecaminosa na sua vida. Não há força nem luz nos seus olhos. O que Jesus diz? Que os olhos são a candeia da alma. Se há trevas na alma, os olhos irradiam também essa falta de luminosidade. Meu Deus, sinais claros de que a mente está sobrecarregada e desesperada pela dor espiritual. Que Jesus tenha misericórdia das nossas almas e nos ajude a ser protegido pela sua presença. E aí ele encerra com o verso 9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos e toda a minha ansiedade não te é oculta. Os versos 15 a 22, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás. E ele continua até o verso 22. Ele mostra para nós que, apesar da distância que ele está de Deus, mas ele sabe que a única saída, a única solução para quem se enrosca com o pecado é o clamor por misericórdia. Porque Davi, ele entende, ele reconhece que a única esperança dele está no Senhor. Não tem o que fazer, ele precisa clamar por ajuda, clamar por misericórdia. E ele termina fazendo exatamente isso, um apelo sincero por socorro, revelando que mesmo em meio às consequências do pecado, ele ainda deposita no Senhor toda a sua esperança. Meu irmão, não importa a condição que nós cavamos para nós, porque a Bíblia é muito enfática, quem cava uma cova, nela cairá. Mas enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver fôlego para clamar, uma lágrima para descer o rosto, enquanto houver pó para colocar a boca, ali ainda está a esperança de uma vida melhor. Aleluia! Por isso que Davi vai mostrar para nós, esperança e perdão só se encontram na misericórdia de Deus.
Eu costumo dizer, confie nele, ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor.